Olá, tudo bem? Eu sou o professor Matheus Coraço, sou professor de História e de Projeto de Vida aqui da Rede Estadual do Espírito Santo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre mais um tema integrador. E você já sabe do que se trata. Os temas integradores são temas atuais, urgentes, importantes para a formação de vocês enquanto alunos e também enquanto seres humanos. No nosso bate-papo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre as relações étnico-raciais, em especial sobre a legislação, as leis que fundamentam, que protegem e que valorizam essas mesmas relações. Pois bem, pessoal, quando nós falamos então sobre a legislação, sobre o conjunto de leis que fundamenta as relações étnico-raciais no Brasil, é importante que nós façamos alguns marcos, de leis que foram fundamentais, que foram importantes para consolidar esse processo de conquista de direitos e de valorização de relações mais iguais entre as diferentes etnias e raças que constituem, então, a nossa sociedade. Mas para mostrar para vocês um pouquinho da importância desse tema, eu gostaria que você acompanhasse comigo aí na tela uma questãozinha do Enem de 2011, para vocês verem como que esse tema é recorrente nas principais provas, avaliações, e nas discussões sociais como um todo. Então, nós estamos falando aqui de um tema que não é exclusivamente um tema para a gente discutir na escola, fora dela, mas um tema que vai aparecer na sua vida em várias situações, em várias ocasiões. Acompanhe o texto aí comigo dessa questão. Ele diz o seguinte, a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui no currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, a obrigatoriedade do ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira e determina que o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil, além de instituir no calendário escolar o dia 20 de novembro como data comemorativa do Dia da Consciência Negra. Então, um texto introdutório que fala sobre uma das leis que nós vamos discutir nessa aula, que é a Lei número 10.639 de 2003. Nós já vamos falar sobre essa lei. Mas você viu ali no texto que os pontos principais que essa lei destaca são a valorização de elementos importantes da história e da cultura dos povos africanos e dessa nossa matriz afro-brasileira, que é fundamental para a constituição da cultura e da sociedade brasileiras. E aí, voltando à questão, olha o que nós vamos ver lá no nosso slide, perguntando lá. A referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, afinal de contas é uma lei que fala sobre a inserção dessas relações no contexto educativo, mas também para a sociedade brasileira. Por quê? Vamos ver as opções. Na letra A, ele diz o seguinte: legitima o ensino das ciências humanas nas escolas. Bom, se a gente for pensar de uma maneira mais simples, quais são as ciências humanas? História, geografia, filosofia, sociologia. Essa lei, ela na verdade não legitima esse ensino, porque esse ensino já acontece na prática. O que ela na verdade faz é abrir o ensino das ciências humanas para as relações étnico-raciais. Então, a letra A já está fora de questão aí. Vamos voltar para lá. Letra B. Divulga conhecimentos para a população afro-brasileira. Essa talvez poderia gerar alguma dúvida, porque você poderia pensar, ora, se nós estamos falando de relações étnico-raciais, de cultura e história afro-brasileira, então estamos falando de conhecimentos para essa população. Mas não é esse o objetivo da lei. A lei objetiva atingir a todos, não só aquelas pessoas que constituem os elementos afro-brasileiros da nossa sociedade. Então, a letra B também tem essa pequena pegadinha que você tem que ter um pouco de atenção. Então, ela não divulga conhecimentos apenas para a população afro-brasileira, mas para todos, tá bom? Voltemos lá. Letra C. Reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e a sua cultura. Primeiro de tudo, o que é etnocentrismo? O que seria essa concepção etnocêntrica? É quando você tem aquela ideia de que uma cultura, uma etnia, ela é superior às outras.
Quando nós pensamos na cultura africana, na cultura afro-brasileira, dá para dizer que há uma postura etnocêntrica, como se os africanos e a sua cultura fossem superiores a todas as outras? Na verdade, não. A gente vê que é exatamente o contrário. O etnocentrismo ele acontece, sobretudo, na cultura europeia. O que essa lei visa combater é justamente o reforço da concepção etnocêntrica sobre a Europa, não sobre a África. Então, a letra C também está fora das nossas opções. Vamos voltar. Letra D. Garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à educação. Também não, pessoal. Os afrodescendentes, pelas nossas leis atuais, já têm acesso pleno à educação, já têm acesso garantido, pelo menos o direito à educação, e o que essa lei vem falar, na verdade, é garantir uma educação que tenha como fundamento a valorização dessas relações étnico-raciais. Então, a resposta que sobra para nós aí nessa questão é a letra E, impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país. Então, é uma lei que valoriza essa pluralidade. O Brasil é um país diverso, é um país que tem uma pluralidade étnico-racial, várias culturas, várias origens históricas e étnicas convivendo e formando a nossa base cultural. Essa é a ideia e é isso que essa lei vem trazer de acordo com essa questão. Então, já vimos ali que ficou muito claro para você como que é importante esse tema. E nós vamos falar agora justamente sobre como que a legislação no Brasil ela chegou a esse nível de especificidade, tendo, por exemplo, uma lei que fala sobre as relações étnico-raciais na educação. Antes de chegarmos nessa lei, que nós citamos aí na primeira questão, nós tivemos várias outras, um caminho longo, um caminho histórico para chegarmos a essa realidade. Esse caminho histórico, olha comigo lá no slide, tem um breve histórico, ele começa lá em 1946, já há um bom tempo, algumas décadas da nossa realidade atual. Nesse ano especificamente, quem governava o Brasil era esse carinha aí, o Eurico Gaspar Dutra, ele era o nosso presidente. E nesse mesmo ano foi promulgada a 4ª Constituição da nossa República, que é a Constituição de 1946. Nessa Constituição, já havia um artigo que dizia o seguinte, olha lá na tela para você ver, não será, porém, tolerada propaganda de preconceito de raça ou classe. Então, pela primeira vez, nós vimos aparecer na nossa legislação, numa Constituição, que é a lei máxima do país naquele momento, já uma referência que classifica o preconceito de raça ou de classe como algo a não ser tolerado. Então, essa foi uma das primeiras conquistas legais, um dos primeiros marcos históricos na legislação sobre as relações étnico-raciais que nós tivemos. Depois, voltemos lá para o slide. Em 1951, nós já tínhamos aí o governo de Getúlio Vargas. Na verdade, o segundo governo de Getúlio Vargas. Ele já tinha sido agora eleito democraticamente. Quando ele governa a primeira vez, entre 1930 a 45, ele não foi eleito. Então, ele governou de maneira aí quase que ditatorial. Nessa data, em 1951, foi criada uma lei batizada de Lei Afonso Arinos. Afonso Arinos era o deputado que propôs essa lei, E ela dizia o seguinte, que os crimes praticados em função de raça ou cor seriam considerados contravenções. Ou seja, se algum crime foi praticado levando em consideração a condição étnico-racial da pessoa, essa pessoa poderia ser punida nos termos da lei. Então, contravenção é um crime considerado pelo Código Penal um pouquinho mais brando, mas nós já temos uma ideia aí de criminalização para o racismo e para toda a relação que o envolve. E isso já é muito importante. E um outro marco importante se dá em 1967. Quem governava o Brasil nesse momento era o general Humberto de Alencar Castelo Branco, então nós estamos falando sobre o regime militar, uma fase muito difícil da história brasileira, mas que mesmo assim deu espaço a uma legislação que buscava então esse tratamento mais igual com as diferentes etnias. Então veja lá, nesse ano de 67, a Constituição
promulgada em 1967, dizia o seguinte: o preconceito de raça será punido pela lei. Então, temos 3 marcos históricos importantes que sinalizam o início dessas discussões sobre uma legislação mais adequada para evitar discriminação, para evitar o racismo, né, e para favorecer relações entre as diferentes etnias de maneira mais harmônica. No entanto, o marco definitivo para essas boas relações, né, no que se refere às questões étnico-raciais, estava na Constituição que nós temos até hoje, a Constituição de 1988. Ela foi promulgada nesse ano, permanece vigente até hoje e ela traz, logo no seu primeiro capítulo, respectivamente nos artigos 3º, 4º e 5º, pontos fundamentais para a gente entender, então, a importância que se dá às relações étnico-raciais e ao combate ao racismo e ao preconceito no contexto atual. Então vejamos ali na tela, ó. No artigo 3º e inciso 4º da nossa Constituição, a gente tem o seguinte, que um dos objetivos da nossa República, da República Federativa do Brasil, é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, já está de cara descrito ali que não pode haver uma discriminação de qualquer natureza, seja étnico-racial, seja religiosa, seja de gênero, tá? Não pode haver e a Constituição deixa isso muito claro. É importante que vocês saibam que a Constituição ela é promulgada num momento muito peculiar da nossa história porque foi logo após o final do regime militar, ou como a gente costuma falar de maneira mais simples, da ditadura militar. Então foi um momento muito repressivo, mas que essa Constituição visou justamente subverter, mostrar então que era possível reinstalar a ordem democrática no Brasil e garantir os direitos sociais, garantir, né, direitos a diversos grupos que foram desassistidos ao longo da nossa história. Então, a Constituição de 88 é importante, ela recebe o apelido de a Constituição Cidadã, justamente por conta dessas garantias, desses direitos, né, e dessa ideia democrática que ela traz de volta ao Brasil. Na sequência, no artigo 4º, inciso 8º da mesma Constituição, nós temos que as relações internacionais do Brasil, ou seja, os tratados que o Brasil assina com outros países, as relações que devem ser feitas aí com aliados internacionais, elas devem ser regidas pelo repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, o racismo, o combate ao racismo também aparecendo nas nossas relações internacionais. E, por fim, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, essa ideia está no inciso 42 do artigo 5º e mostra, então, mais uma conquista. A partir dessa Constituição, o crime de racismo, que nós vamos ver já já o que significa, ele é entendido como um crime inafiançável, ou seja, se você comete esse crime, você é preso e não tem direito a sair em liberdade após pagar a fiança, e é imprescritível. Então, se é um crime que foi cometido há 20 anos atrás, ele ainda pode ser punido e ele ainda pode ser julgado, mostrando, então, a seriedade que o texto constitucional tem para com esse tema, tá bom? Bom, e aí, já que a gente tratou de racismo, é importante que vocês saibam também a diferença entre duas questões criminais muito importantes. Por quê? Tanto o racismo quanto a injúria racial constituem crimes no que se refere a essas relações étnico-raciais. Então, ao praticar o racismo ou praticar a injúria racial, você atenta contra essa ordem instituída de garantia de direitos, de liberdade democrática e de defesa mesmo da nossa pluralidade. No entanto, pergunto a você, você sabe a diferença entre o racismo e a injúria racial? Talvez não, nem eu sabia até há pouco tempo, mas coloco aí na tela para você ver e acompanhar comigo. Olha só a diferença. O racismo
é um crime previsto na Lei número 7.716 de 1989, assim como na própria Constituição, que a gente acabou de ver, e ele implica uma conduta discriminatória dirigida a determinado grupo, considerado mais grave pelo legislador, ou seja, por aquele que fez a lei, ele é imprescritível e inafiançável. Volta aqui para mim. Quando eu falo, então, do racismo, eu estou falando sobre o atentado, a discriminação ou a atitude discriminatória contra um grupo mais amplo. Então, por exemplo, se eu vou para a rede social e me manifesto contra todos os negros do Brasil, isso é uma atitude racista. Ou, se eu me dirijo a minha crítica, a minha discriminação para um grupo, um movimento político específico constituído por pessoas negras, eu também estou atentando. Então, é quando você usa essa atitude discriminatória de uma maneira mais ampla, atingindo a várias pessoas e não a um sujeito específico. É quando você joga o racismo, digamos assim, de maneira muito mais simples, para o ar. E pode atingir a várias pessoas, principalmente hoje, nessa realidade que nós vivemos de redes sociais. Volta lá para o slide para a gente ver agora a diferença para o outro tipo de crime, que é a injúria racial. Essa aí já é tipificada no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal brasileiro e consiste em ofender a honra de alguém com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Então, por exemplo, se eu ofendo uma pessoa em específico, utilizando termos pejorativos que envolvam a raça, a etnia, a cultura e até mesmo a religião, eu posso estar caindo aí nesse crime de injúria racial. Então, por exemplo, se uma pessoa negra é xingada por outro e usa-se termos como termos no sentido pejorativo, como preto, macaco, tudo isso pode entrar como injúria racial. E assim até como a questão religiosa, aquela velha coisa que a gente já ouviu várias vezes de o fulano é um macumbeiro. Então isso também é um problema e isso também pode ser julgado e punido como um crime de injúria racial. E o mais importante, quando há uma tipificação de crimes, como a gente está vendo aí, tem que haver também as penas previstas. Se você voltar lá no slide comigo, você vai ver que, por exemplo, para o racismo, a pena vai ser de reclusão de 1 a 5 anos para quem o cometer, mais a multa que será paga. E para a injúria racial, essa pena já é um pouquinho menor, de 1 a 3 anos e multa. E aí, lembrar a diferença. Por que a de injúria racial é um pouquinho menor? Justamente porque ela ofende a honra de uma pessoa. Agora, o crime de racismo ele já pode ofender a honra de um grupo ou até mesmo de uma sociedade inteira. Então, daí fica muito clara a sua gravidade nesse aspecto, ok? Além disso tudo, além da tipificação criminal contra a intolerância, além da Constituição que traz novas ideias, novos princípios sobre as relações étnico-raciais, nós vamos ter também uma lei em 2010 que vai consolidar essas relações, esses direitos e essas características que a gente está discutindo aqui sobre a valorização da diversidade e a aproximação, pelo menos, a gente ainda não chegou num ponto ideal, mas a gente se aproxima de uma situação de igualdade racial, ou pelo menos deveríamos, Então, essa lei vem propiciar também essa nova realidade. Essa lei é a Lei 12.288 de 2010, mais conhecida como o Estatuto da Igualdade Racial. Esse estatuto recebeu esse nome, mas na prática ele está voltado apenas à população afrodescendente, ou seja, à população negra. Por quê? Porque os indígenas, que poderiam também entrar nesse Estatuto da Igualdade Racial, eles já têm um estatuto próprio, que define também os direitos e define as garantias individuais e coletivas. No Estatuto da Igualdade Racial, nós temos aí algumas áreas que são contempladas e que trazem alguns direitos muito importantes para essas populações.
Por exemplo, coloquei ali para vocês, na área da saúde, você vai ter políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças. População negra, principalmente, que hoje ocupa as áreas, ainda hoje ocupa áreas marginais das principais cidades do país, as regiões de favela, né? Então, é uma população que é atingida, em sua maioria, por doenças às vezes muito simples, mas que tem tratamento. Porém, o Estado não consegue chegar com a assistência médica necessária. Então, com o Estatuto, você tem a garantia de políticas que possam se direcionar a essas populações. Inclusive doenças que atingem mais a população negra do que os outros grupos sociais. Então, também há uma atenção especial para esses grupos nesse sentido. Em relação à educação, por exemplo, é o estudo da história africana e da população negra, que é aquela lei que nós vimos lá no início que vai ser incorporada aí também, né? Então, estudar a cultura, né, a história africana no ensino fundamental, no ensino médio das escolas públicas e privadas. Na cultura, serão reconhecidos como patrimônio histórico e cultural clubes, sociedades negras e outras formas de manifestação coletiva, né, que tenham aí, que manifestem essa trajetória histórica dos povos negros aqui no Brasil. E a própria capoeira, que é uma das grandes manifestações culturais que nós temos, né, sendo reconhecida aí, né, nas suas diversas modalidades como um bem de natureza imaterial e que forma a nossa identidade cultural. O que seria um bem de natureza imaterial? Seria justamente aquilo que, né, faz parte da nossa cultura e que é transmitido de geração em geração. Não é um bem físico, mas é um bem que está no nosso imaginário, que é compartilhado, uma dança, um culto e, nesse caso, uma luta, né, uma arte marcial que tem também pontos ali relacionados à sua musicalidade. Então, isso seria um bem imaterial. Outros aspectos aí para a gente finalizar o Estatuto da Igualdade Racial. Liberdade religiosa, né, o Estatuto garante o livre exercício dos cultos religiosos, né, e protegendo principalmente as manifestações de matrizes africanas, então principalmente a Umbanda e o Candomblé. No trabalho, sendo garantida a igualdade de oportunidade no mercado de trabalho para a população negra, e aí a criação, por exemplo, de mecanismos como as cotas, né, as políticas que a gente chama de políticas afirmativas, e na comunicação, com a participação de atores, figurantes, técnicos negros, sendo cada vez mais incentivadas em filmes, no cinema, nos programas de TV, nas produções artísticas, né, em geral, isso também dando aí visibilidade, né, dando representatividade para essas populações. E, para a gente finalizar os marcos legais, duas leis que estão muito relacionadas ao contexto educacional. A primeira a gente falou lá no início da aula, a Lei 10.639 de 2003, e a outra é a 11.645 de 2008. E aí, por que elas são importantes? Porque elas modificam a nossa LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e ela institui a educação para as relações étnico-raciais. Então, elas são marcos importantes nessa perspectiva educacional. E aí, o que elas trazem de inclusivo e também de obrigatório? O ensino da história e da cultura afro-brasileira e também da cultura indígena nas redes pública e privada de ensino. Se você, por exemplo, pega o seu livro didático de história, de geografia ou até mesmo de filosofia e sociologia, você já vai ver vários capítulos dedicados a essa temática, justamente porque teve que haver uma mudança de paradigma, tanto no ensino quanto no material didático, para, né, contemplar esses temas que durante muito tempo foram esquecidos, foram deixados de lado, mas que essa legislação trouxe de volta, trouxe à tona. Perfeitamente? E aí, a gente já está caminhando para o final da nossa aula, mas você pode me perguntar assim, professor, por que essa legislação é tão importante? Por que a gente está falando tanto de relações étnico-raciais? Porque parece tão óbvio, né? As pessoas têm que se respeitar, têm que se tolerar. Por que essas leis? Né? Primeiro de tudo, nós temos que entender, pessoal, que as leis regulamentam e dirigem a vida social, ou seja, elas definem as normas básicas de convivência. Então, a lei, muitas vezes, é um reflexo de uma realidade que nós temos ali cotidiana e que precisa ser
dirigida, que não pode ficar solta. Muitas vezes, se a gente não tivesse leis que proibissem a discriminação, que criminalizassem a discriminação, nós veríamos aí várias situações muito mais bizarras do que a gente ainda vê hoje, infelizmente, né? O que a gente vê ainda hoje são casos assim, não tão isolados, mas são casos, né, que volta e meia aparecem. Agora, imagina se não tivessem leis que criminalizassem o racismo, que inferno que seria a nossa vida aqui no Brasil. Então, por isso a importância das leis. Além de tudo, volta comigo lá no slide, ó, é importante que você saiba que a lei tem um fator simbólico. O que significa isso? As leis podem tanto reforçar quanto combater a discriminação. Então, já houve na história casos de leis que reforçavam a discriminação, leis que legitimavam o racismo. Quer alguns exemplos? Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, né, na história de Adolf Hitler e do nazismo na Alemanha, e você tinha perseguição aos judeus lá. É um tipo de racismo. Nessas imagens que eu coloco aí na tela para vocês, nós temos, né, 3 imagens, a de cima, mais à direita, e a de baixo, com as pessoas esperando no ponto de ônibus, são da África do Sul e mostram o regime do apartheid. O que foi isso? Um regime em que era instituído pela lei e que os brancos e os negros não podiam conviver nos mesmos espaços, não podiam frequentar as mesmas escolas. Então era um sistema juridicamente imposto de discriminação. E aí você vê ali na placa, ó, escrito lá na praia, White Area, ou seja, né, a área para os brancos apenas irem à praia e se banharem ali no mar. E na foto mais acima e mais à esquerda, você tem já nos Estados Unidos, em que houve em alguns estados, né, as leis de segregação racial. Você tem 2 bebedouros ali, um bebedouro está escrito white e o outro está escrito colored, ou seja, o white para as pessoas brancas e para as pessoas de cor, o colored. Então, também separado, bebedouros, assentos de transporte público, entradas em prédios públicos. Isso é um absurdo, isso foi um absurdo, foi um momento histórico muito complexo, muito difícil e que só foi definitivamente superado nos Estados Unidos a partir dos anos 60 e na África do Sul já nos anos 90, para vocês verem então como que esse tema ainda é muito atual. E eram leis que forçavam a discriminação. Hoje no Brasil, essas leis que eu apresentei para vocês fazem exatamente o contrário. Combatem essas discriminações e impedem que o racismo, que a injúria racial, né, permaneçam presentes na nossa sociedade. Nós chegamos então ao final dessa aula e em que eu apresentei essa legislação toda para vocês como uma forma de vocês compreenderem, né, a importância dos direitos civis, a importância das garantias, né, que essas leis dão a todos nós, não só a população negra que se encontra muitas vezes muito marginalizada, mas dá garantias, direitos e deveres para todos nós, né, para mantermos a boa convivência nessas relações étnico-raciais. E nada melhor do que para concluir essa aula do que uma frase de um dos maiores ativistas do movimento negro nos Estados Unidos, que foi o Martin Luther King. Num discurso muito famoso, né, alguns anos antes dele ser assassinado, ele disse o seguinte: "Eu tenho um sonho que um dia essa nação, os Estados Unidos, levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Consideramos essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais." Que esse sentimento, que essa frase, que esse empenho que o movimento negro e que também o Martin Luther King, como um de seus principais representantes, teve aí, que isso chegue também até nós, para que nós aqui no Brasil, aqui no Espírito Santo, tenhamos aí uma vida mais tranquila, tenhamos mais respeito pelo próximo e tenhamos aí boas relações, não importando se somos brancos, se somos negros, se somos indígenas. O que importa é que somos todos iguais perante a lei. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, agradeço muito pela sua participação, pela sua presença e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!